Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa, não é? E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vossa vida, vossa família, não é? No seu trabalho, seus projetos, não é? Que Ele esteja nos abençoando em todas as áreas. Da última Santa Ceia, não é? O Espírito Santo de Deus tem incomodado a igreja, tem falado à igreja, não somente, não é a mim, mas a nossa liderança. Muitos já têm sentado para conversar conosco a respeito, não é, do assunto em que está em pauta através da Santa Ceia, da última Santa Ceia. Nós vivemos a última Santa Ceia como tema o resgate, né? O resgate de valores e de vida. Isso é a maior obra, não é, do Espírito Santo nos tempos de hoje. Resgatar almas, resgatar valores, não é? Resgatar vidas, resgatar o resgate num todo, não é? Na área física, espiritual e material. E nós só podemos sentir essas coisas, queridos, na nossa vida através de uma ação, através da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Sempre lembrando que a igreja sou eu e você. Não é? A ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja é a que vai nos levar, é a que vai nos direcionar aos milagres de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos convence do nosso pecado, a ação do Espírito Santo, é Ele que nos motiva, é Ele que opera no nosso interior, não é? É Ele que age em nossas vidas, é Ele que trabalha, é Ele que está incessantemente trabalhando hoje em favor da igreja. A pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O livro de Atos nos fala, irmãos, perfeitamente, não é? As ações do Espírito Santo. E esse mês nós queremos trabalhar muito sobre isso. Queremos trazer a você uma motivação para você buscar muito da presença de Deus, buscar muito da ação do Espírito Santo na tua vida. E há 3 condições para isso acontecer. De outra forma, não vai acontecer. Devemos, irmãos, os nossos maiores problemas, as nossas maiores dificuldades não são as externas. Muitas dificuldades externas nós resolvemos por vários meios humanos, e inclusive a força, não é? As problemáticas externas nós resolvemos. Mas o maior problema hoje da humanidade são os problemas internos, os problemas pessoais, os problemas, irmãos, de caráter pessoal. Muitas derrotas, não é? Acabam acontecendo consigo mesmo. Muitas dificuldades, muitos ataques, muitas quedas acontecem consigo mesmo, com a pessoa mesmo. Então a maior luta que enfrentamos hoje é uma luta interna, é uma luta pessoal. Nós vimos aqui a ação do Espírito Santo de Deus operando exatamente nesta área, operando exatamente nessas condições onde nós não temos o controle das coisas. O livro de Atos, irmãos, ele nos fala que ali operou a terceira pessoa de um modo eficaz e nos ensina a como buscar e nos ensina a como viver como esta igreja de Atos viveu nos últimos dias, naqueles últimos dias. Aí os Atos dos Apóstolos, irmãos, o livro do Atos dos Apóstolos nos fala que é um manual, não é, do Espírito Santo. Você quer viver de modo abençoado na presença do Senhor? Leia o livro de Atos. O livro de Atos é o resumo, é considerado como a pequena Bíblia dentro dela mesmo. Um resumo da ação de Deus sobre a vida do Espírito Santo.
A igreja, ela deve de buscar incessantemente dessa presença. Porque quando nós buscarmos incessantemente dessa presença, nós vamos ser mudados. Vejam alguns textos, como o Espírito Santo de Deus trabalhou nesta igreja. No capítulo 1 do livro de Atos, versículo 2, Jesus deu os mandamentos aqui aos apóstolos, por meio de quem? Do Espírito Santo. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 5, Jesus garantiu aos discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo. Do livro de Atos, no mesmo capítulo, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo para ser testemunhas do seu evangelho até os confins da terra. No capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver que todos ali que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um. Nós vamos ver no capítulo 2, do versículo 17 ao 18, Pedro confirmando que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes era um cumprimento da profecia do livro de Joel e de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Este está à tua disposição para tomar, irmãos, a frente da tua história, tomar conta da tua história, o Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 38, nós vemos ali que os primeiros convertidos recebiam o dom do Espírito Santo após terem se arrependido e sido batizado nas águas. Nós vamos ver aqui Estevão cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui homens escolhidos cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, os capítulos até o 27. Irmãos, hoje eu quero deixar para você, não é esta mensagem de ânimo, mensagem de preocupação para você, você que não tem orado, você que não tem dedicado ao Senhor nenhuma oração, nem mesmo na hora do alimento, nem mesmo a hora que você acorda e nem mesmo a hora que você vai dormir. 2 minutos de oração, você que não tem feito isso. Você tem desperdiçado a oportunidade de viver dias melhores na tua história, de procurar a pessoa do Espírito Santo. Estamos no templo, orando, buscando o Senhor, adorando o Senhor, no templo sede, de quinta-feira a domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Sábado temos culto na Clemente, para você adorar e buscar ao Senhor. Quarta-feira temos culto nas Canas para você adorar e buscar ao Senhor. Temos oportunidades, irmãos, a partir de quarta-feira, todos os dias para você buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Esse que pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Não depende de mim, depende somente de você. E se você buscar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. No capítulo 4 do mesmo livro de Atos, versículo 31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você precisa, irmãos, buscar esse avivamento na tua vida. Não tem como nós fazermos isso. O pastor fazer isso, os presbíteros, diáconos, os obreiros fazer isso para você. Quem deve de buscar isso é você. Buscar a presença de Deus e a presença do Espírito. Através de quê? Através da oração. O texto nos diz que quando eles oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vá ao templo, irmãos, juntar-se
Você que está desanimado, você que está cansado, vá ali. Tem pessoas que querem orar, que querem buscar, e você, não é junto com eles, daqui a um pouco você está animado, daqui a um pouco você está aquecido pelo Espírito Santo. Mas é necessário estar ali. Não fique em casa. Vá, levante, tire esse desânimo. É aquele momento em que você quer ir para a igreja e vem aquele desânimo e você não vou. É a hora que você tem que levantar e ir para a igreja adorar o Senhor. É através da oração. Aquele lugar só tremeu, irmãos, porque os irmãos estavam ali. Não é? E por causa da oração que foi feita naquele lugar. O primeiro sinal de avivamento, não é na igreja do Senhor, eu e você, é estarmos reunidos em um determinado lugar e orar ao Senhor. O lugar tremeu porque oraram. E a oração promoveu o sobrenatural na vida deles. O poder do Espírito Santo atuante nesta igreja, porque eles oravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo porque o sobrenatural começou a acontecer ali. O segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. A palavra, a ousadia da palavra, vem através da oração e através do poder do Espírito Santo. A ousadia da palavra do Senhor. A igreja avivada, ela tem o poder do Espírito Santo através da palavra. Uma palavra gera para nós uma fonte de sabedoria, não é? E uma fonte de avivamento pessoal. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra são três importantes, não é? Segredos para uma igreja avivada, eu e você. Se você quiser experimentar esse avivamento, vá ao templo, vá se juntar aos irmãos que estão orando e buscando. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E Ele vai colocar sobre a tua vida também esse poder que você vai vencer e vai poder anunciar as tuas vitórias e a palavra do Senhor. A oração, a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja gera um poder pela palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, nesta quinta-feira, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, aviva a tua igreja. Coloca no coração da tua igreja a vontade de eles estarem orando e buscando da tua presença. Muitos estão visitando o Senhor de sabores de derrota porque param de orar, porque param de buscar da tua presença. E acabam vivendo, Senhor, no seu mundo de confusão, no seu mundo de batalhas, e eles não têm saída. Eu oro, Senhor, nesta manhã e te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Levanta a tua igreja e conduze, Senhor, ela para estar te adorando e buscando da tua presença. A partir de quinta-feira até domingo, temos uma hora de adoração, uma hora de busca da tua presença. E ali eu tenho certeza que a igreja, ao orar, o poder do teu Espírito estará operando sobre a igreja. E os milagres irão acontecer através da oração, através do poder do teu Espírito. Eu oro nesta manhã, repreendo toda enfermidade, todo problema pessoal, todo problema interior. Coloca por terra nesta manhã, em nome de Jesus, e dá-nos a vitória que precisamos para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Um bom dia.